Você não precisa ser um expert nas Escrituras para verificar e analisar alguns trechos da Bíblia no que diz respeito a como está o comportamento dessa geração, no que diz respeito à instituição religiosa, no que diz respeito às demais práticas da igreja, entre muitas aspas, de hoje em dia. Eu digo igreja no sentido institucional, não digo igreja no sentido bíblico da palavra. Diz assim lá em Tito, por exemplo, em Tito 2, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer sobre nós. Exorta os servos a que sujeitem ao seu Senhor em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes, mostrando toda a boa lealdade, para que tudo sejam ornamente da doutrina de Deus, nosso Salvador. Logo, nós começamos a entender aqui que existe um modus operandi ao qual um homem de Deus, um homem que foi levantado para instruir o povo, para instruir aqueles que estavam se convertendo. Existia esse modus operandi, existia esse ponto que deveria ser colocado, a orientação. E pelo que vemos, Tito era um rapaz mais novo, ou seja, ele ensinava aqueles que eram mais velhos que ele. E isso, hoje, olhando para nossas comunidades, olhando para a nossa geração, eu creio que é mais evidente, porque existe um apelo em Tito aqui pela sã doutrina. E qual que é a sã doutrina? Não é nenhuma doutrina que seja manchada por qualquer ordem humana, qualquer relação entre a doutrina da Bíblia com a instituição religiosa, com as doutrinas da instituição religiosa, que muitas vezes são só para complemento da palavra de Deus. Se formos voltar um pouquinho na cronologia aqui da carta a Tito, a gente começa a entender um ponto que hoje está, talvez seja um dos sintomas do que, porque a instituição está tão perdida. Ali em Tito 1, a partir do versículo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceis presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque vai haver pessoas que vão contradizê-los. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que eram os pontos, isso é maravilhoso. Esse ponto da circuncisão nada mais é do que a religiosidade daquela época, o fato da instituição religiosa que estava estabelecida naquela época, que pregava que precisava, para você ser cristão, você precisava também ser circuncidado.
E logo a gente começa a analisar e ver que hoje nós estamos passando por um tempo em que a sã doutrina está sendo deixada de lado. Mais do que isso, existe uma doutrina que é religiosa, que é humana, que não real, não tem tanto apego à palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Essa passagem simples que a gente leu, existe um detalhe importante que quais são os fundamentos de um presbítero, de um bispo, de um pastor hoje em dia. Se porventura alguma das coisas que ali fala o pastor não cumpre da sua comunidade, isso quer dizer o quê? Que ele talvez não deveria estar no cargo que estabelece, que está estabelecido, que se estabelece. Ou seja, muitos hoje pagam do seu próprio bolso o aluguel de instituição, outros querem ser o centro da instituição, onde tudo fica em volta dele, onde não se descentraliza poder, ele quer poder, ele não tem nenhuma ideia ou pensamento de abrir comunidades ou congregações, formar outros pastores e líderes, a não ser que agreguem todo numa instituição só. Para quê? Para que haja centralidade de poder. E isso a gente começa a entender e começa a ver que existe algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Comecemos a analisar a vida de pastores. Comecemos a analisar qual é o testemunho que esses pastores estão dando. Pastores, hoje em dia, eles têm uma dificuldade muito grande de abrir as suas casas. Por quê? Porque a partir do momento que abrir as suas casas, a gente pode começar a avaliar e analisar como são seus filhos, como são sua esposa, como que são seus tratamentos. Eu entendo que para você querer ser um líder na palavra de Deus, da sã doutrina, você precisa ter esses requisitos. Tito, ele foi levantado para isso, para dar ordem à igreja. E ali está a orientação clara, para que a gente entenda que existe um método, existe um modo de como agir. Se porventura estivermos fugindo desse método e fugindo desse modo, nós estamos fugindo da própria palavra de Deus. Então, se na tua instituição, na comunidade que você vai, que você ama, que tem muita luz, que tem lá muito, hoje a parede preta, que tem... Se porventura o seu pastor, o seu líder não está enquadrado nesses fundamentos que Tito prega, muito provavelmente a sua comunidade não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque a orientação é clara. Agora, é claro, eu não posso pegar na palavra de Deus o que me convém e o que não me convém e eu excluo, jogo debaixo de um tapete. Não é essa a intenção. A intenção é cumpri-la. E principalmente quem está na frente de ministérios. Vocês têm que cuidar, a gente tem que observar. Bereia, a igreja de Bereia era mais valorizada muitas vezes porque estava olhando para as escrituras, e nós não podemos deixar de olhar para as escrituras, porque eu amo a minha comunidade, porque a placa da minha igreja, meu Senhor, é a coisa mais linda, meu Deus, eu tenho que estar no meio de pessoas. Se você estiver no meio de pessoas que estão sendo lideradas por cegos, serão levadas para qualquer lugar, e qualquer lugar não é o caminho de Cristo. Existe um só caminho. E esse caminho, ele passa pela porta estreita, ele passa pela comprovação bíblica das Escrituras. É mais fácil um pastor que lê isso e diz, na minha vida não está assim, e quer continuar no cargo, é mais fácil, e dizer que quem fala o contrário está mexendo com o anjo da igreja, do que realmente nós entendermos que existe um método, existe um modo que o pastor deve seguir. E se não for esse, aí a gente tem que começar a analisar qual a comunidade que nós queremos seguir. Qual é realmente a palavra que nós queremos seguir? A verdade ou a mentira? E não tem ambiguidade, não tem várias verdades. É a verdade das Escrituras, que é assim que um pastor, um líder deve se dirigir, ou ignorar, colocar debaixo do tapete e continuar seguindo na linha que, infelizmente,
Muitos estão seguindo por aí.